Bom dia, guerreiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre a recente queda do Bitcoin, instituições comprando Bitcoin a rodo, pontos de compra, sobre o que o pai rico e o pai pobre, o Robert Kiyosaki está falando sobre o Bitcoin hoje e muitos mais dessas coisas, pontos de liquidação, pontos importantes, notícias. Então, hoje eu pensei muito sobre trazer para vocês um pouco mais sobre uma mentalidade de investidor. Eu vejo que tem muitas pessoas que ainda ficam se convencendo se é ou não interessante investir no mundo das criptomoedas, em Bitcoin mais especificamente, mas eu entendo que essa mesma dúvida eu também tinha quando eu iniciei nesse mercado, porque eu não entendia como isso aqui funcionava. Então, estudando e ouvindo talvez as opiniões certas, me fez entender o porquê que isso daqui faz sentido ou não investir com uma mentalidade de mais a longo prazo do que simplesmente pensar, eu vou ficar comprando e vendendo adoidadamente. Um ponto que eu quero salientar para vocês é que nem todo dia você está motivado. Nem todo dia você está no teu auge para desempenhar a sua melhor função dentro da sua melhor condição. Então, uma das coisas que eu quero reforçar para vocês começarem a entender é a diferença de ativos e passivos. Quando você começar a entender a diferença de ativos e passivos, você vai entender a necessidade de colocar o dinheiro trabalhar para você. O dinheiro é uma das coisas mais importantes na nossa sociedade atual, é uma das coisas que movimenta tudo e todos, a alimentação, o transporte, tudo, a nossa saúde. Então, é uma das coisas que aqueles que ainda não entenderam como o dinheiro funciona, elas podem estar passando por dificuldades, por problemas e coisas que elas nem entendem até o porquê que está acontecendo na vida delas. E aqueles que já entenderam a diferença de ativos e passivos, de construir coisas que elas te geram caixa ou trabalham para você, mesmo você não estando trabalhando, mesmo você não estando ali presente, esse dinheiro ainda está entrando para vocês, esse dinheiro está se multiplicando, está se valorizando, está crescendo. Então hoje eu quero trazer informações e pontos de vista muito interessantes para vocês terem uma compreensão melhor de por que alguns investimentos são considerados os passivos e outros ativos e porque tende a valorizar com o passar do tempo. Então, o que eu trouxe de informações para vocês hoje aqui, primeiramente, se nós olharmos o gráfico do Bitcoin, a gente está vendo aqui que o Bitcoin ele está retestando esses topos, esses 3 topos, na verdade, que seriam uma resistência super validada. Ele está nesse exato momento retestando para fazer o rompimento e dar sequência na alta. E vocês verem que isso aqui já é um padrão comum do Bitcoin, das análises gráficas, não específico do Bitcoin, dele vir e retestar a resistência rompida. Então a gente está exatamente neste ponto. Olha como aqui a gente teve um topo, aqui foi feito um topo, e aqui outro ponto, que é o topo que acumulou, foi rompido e ele veio retestar e depois foi a corrida dos touros, né? E olhem como a gente consegue observar o mesmo padrão ocorrendo agora. Então é um ponto muito interessante pensar, será que não faz sentido assumir um pouquinho de risco? E como eu falei, eu quero tirar essa mentalidade de risco, mas como muitas pessoas ainda acreditam na volatilidade, é um ponto mais interessante de comprar do que em outros momentos que você já comprou. Outro ponto que eu quero trazer aqui para vocês é sobre a BlackRock. Quem ainda não ouviu falar sobre a BlackRock, ela é a maior instituição financeira do mundo que tem a maior quantidade de ativos sobre gestão. Ela tem aproximadamente 13 trilhões de ativos sobre gestão, então ela praticamente manipula o mundo inteiro de lançar dinheiro para lá, para cá, investe em empresas, todas as empresas que ela investe são empresas super consolidadas e que tem como eu posso dizer, uma confiança do mercado em geral, é uma análise que eles fizeram que diz, vale investir nisso. Recentemente eles já tinham criado o IBIT, que é um ETF do Bitcoin, para liberar para os seus clientes, né, internos poderem comprar através deles e se expor no Bitcoin. Só que hoje, ontem no caso, na verdade, eles adicionaram o IBIT como um ativo da sua carteira de investimentos. Então, vocês pensando num caso, muitos investidores, eles não vêm aqui como eu ou outras pessoas tentar entender o porquê dos investimentos, estudar times de compra, de venda. Então, eles somente chegam nessas instituições e dizem assim, ó, eu tenho tantos milhões, bilhões para investir, eu quero que vocês aloquem o meu capital. Então, eles pegam uma carteira recomendada pela BlackRock. Então, eles adicionaram o IBIT à sua carteira de investimentos. Então, eu acredito que isso aqui é uma coisa que é um alerta de se a maior instituição financeira, todas abaixo são emergentes,
está adicionando o Bitcoin como um ativo da sua carteira de investimento, isso vai fazer muitas outras para baixo, menores, pensar, nossa, se aquele cara, o melhor, está fazendo isso, imagine nós aqui, que estamos começando, não dar assistência a usuários que estão querendo comprar Bitcoin. Os usuários estão querendo comprar Bitcoin e nós não fornecemos o Bitcoin. Entende? Então, essas pessoas vão acabar migrando para BlackRock, não ficando ali. Então, é uma coisa que vai começar uma corrida por eu tenho Bitcoin disponível aqui para venda. É um ponto mais complexo de entender, mas realmente isso aqui dá um alerta de que se a BlackRock já colocou o Bitcoin como um ativo da carteira de investimento deles, e aqui está a notícia que foi, ó, BlackRock adiciona BIT como ETF, é um portfólio modelo administrado por mais de 130 bilhões. Então, é uma coisa muito interessante de vocês analisarem que pode ser um próximo catalisador para essa próxima corrida de alta. Outro ponto interessante é que aqui é onde a gente consegue ver as entradas de valores de dólares em Bitcoin, tanto em ETH, só que nos últimos dias, os 8 dias seguidos, Bitcoin teve perca de valor, dólares saindo dos seus ETFs. Só que como vocês viram, foram aquelas quedas muito fomentadas ali por decisões presidenciais, Trump botando medidas fiscais, uma guerra econômica, botando taxação em tudo que é lugar. Então isso mexe com o sentimento do investidor, deixa o investidor inseguro, principalmente o investidor de varejo, que é quem faz os fundos e topos, começa a vender enlouquecidamente, a instituição aperta um pouco a venda, pressiona a venda e deixa que o investidor de varejo faça o resto. Então, quando o Bitcoin chega nos patamares, eles vêm e rapam tudo, compram tudo que podem, e como vocês podem ver no último dia, já tivemos um saldo positivo nos ETFs, então as instituições voltaram a comprar enquanto as sardinhas tiveram o seu ápice de venda. Então, outro ponto interessante que eu trago para vocês é o Robert Kiyosaki, criador do livro Pai Rico e Pai Pobre. Esse daqui é um estudo assim, ó, que eu digo essencial para vocês, é quase uma obrigação. Você que está vendo, tu para tudo agora, bota aí no YouTube ou no Google Pai Rico, Pai Pobre, vai estudar quem é esse investidor. É uma pessoa que eu estudo praticamente tudo sobre ele, o livro dele, o podcast que ele participa, ele ainda é uma pessoa viva desses autores que criaram best-sellers. E o mais interessante dele é a mentalidade dele. Ele hoje é um dos maiores defensores de Bitcoin, uma pessoa que diz, compre Bitcoin, Bitcoin caiu, compre. Ele caiu, ele diz, buy the dip, compre a queda, compre a queda. Então, por que que ele faz isso? O que que ele entendeu que talvez você não tenha entendido? O que que esse cara já está vendo há muitos anos, desde 1900 lá vai pedrada, desde criança que ele é um investidor, que ele conta no livro dele, e hoje ele está defendendo tanto o Bitcoin. Entendeu? É uma pessoa que me explica muito sobre ativos e passivos, que foi o que eu trouxe no início do vídeo, e eu quero que vocês entendam a diferença de ativos e passivos. E ele já entendeu que o Bitcoin é uma reserva de valor. Então ele até comentou aqui, ó, há 2 dias atrás, ó, o Bitcoin caiu, né? Ele colocou e está comprando mais Bitcoins, adicionando sempre Bitcoins a cada queda, porque ele sempre diz, o problema é relacionado ao sistema financeiro. E daí eu até abri essa notícia aqui para ler o que ele quis dizer mais sobre isso. Eu quero trazer mais em específico para vocês. Como ele diz, o problema não é o Bitcoin. O problema é o nosso sistema financeiro, são os bancos e o nosso sistema baseado em dívida. E é uma coisa que ele já vem alertando há muitos anos. Olha o que ele diz aqui, ó. Ele aponta que a enorme carga de dívidas dos Estados Unidos não é apenas 36 trilhões, que é o que é declarado, mas ultrapassa 230 trilhões, que é muitas outras dívidas e várias coisas, como ele diz, o Medicare, previdências sociais e outras coisas que o governo mesmo não declara isso. Ele não declara como dívida. E daí, olha que ponto interessante. Eu acredito que todos vocês aqui, vocês devem acreditar muito no que é vendido sobre investimento em renda passiva, títulos do Brasil econômicos, né? Títulos de dívidas nacionais que diz, nossa, é o mais seguro porque quem cobra esses títulos é o próprio país. Então, mas olha o que ele coloca, ó. Ele também não está comprando títulos dos Estados Unidos, os títulos que o governo americano assegura. Ele coloca, se países como Japão e China pararem de sustentar esses títulos, a inflação pode disparar. Então, a economia, o dólar, ambos podem entrar em apuros. Então, isso é um alerta que eu digo para vocês de que o nosso sistema financeiro atual, ele é uma pirâmide financeira, que a gente só consegue pagar e criar aquelas rendas passivas porque tem outras novas pessoas entrando ou pagando para as pessoas mais antigas receberem. Isso é uma pirâmide financeira. Isso não acontece no Bitcoin, porque o Bitcoin ele já tem um número limitado de moedas que não vai... De moedas não, podemos chamar até de unidades,
que não vai se multiplicar ou aumentar com o passar do tempo, como acontece com o real ou com o dólar. Isso é uma coisa que, se vocês começarem a entender, que o mercado é feito de oferta e demanda. A oferta do Bitcoin não aumenta, ela é limitada. E todas e qualquer outras coisas no mundo são praticamente ilimitadas. Como um carro. Você compra um carro e é produzido tantos carros que, conforme passa o tempo, ele desvaloriza. Então, por isso que você começa a ver que carros de luxo, a Bugatti tem muito esse estilo, a Koenigsegg, que produz unidades limitadas. E é só 26, 20 unidades desse modelo. E você vê que esses modelos eles começam sempre a valorizar e aumentar e dobrar de preço. Porque eles são unidades limitadas. E como no Bitcoin, tendo uma unidade limitada e esses carros, vocês verem muitas notícias, existem apenas 26 unidades do Bugatti, não sei qual, e 2 já não existem mais, porque sofreram acidentes, foram destruídos, e daí aqueles restantes, os 24 restantes, eles aumentam muito o seu valor, porque agora tem menos oferta em circulação. Isso é um ponto muito interessante para vocês entenderem sobre os ativos, os passivos, e tanto até sobre um ativo escasso e limitado. Outro ponto também que eu trago mais voltado ao gráfico é sobre a liquidação. No último dia eu falei para vocês que estava mais ou menos em 250 milhões e já aumentou para 400 milhões de dólares para serem liquidados, em torno de 100 mil dólares, e hoje o preço está em 85. Então é para vocês verem como aquilo ali está praticamente um imã do preço, aonde vai fazer o Bitcoin nos próximos dias ou semanas e buscar para liquidar essas pessoas que estão apostando em baixa. O mercado tende a ir aonde está a liquidez, e a liquidez está acima do preço atual. Então é um momento interessante de comprar. Outro ponto que eu quero trazer é sobre o que eu estou comprando agora, o que eu estou vendo como oportunidade. Como eu já falei, na paridade Ethereum BTC, eu já comentei para vocês que o Ethereum ele também está formando um padrão que ele está na mesma porcentagem, na mesma paridade com o BTC de 2021. É como se você voltasse anos atrás. Então, o que eu começo a analisar? O Ethereum está formando aqui um padrão de Bumper Run. Se vocês não conhecem ainda, o Bumper Run é um padrão muito clássico no mercado. É praticamente 90% a 80% de probabilidade desses padrões sempre se confirmarem. Porque ele não é somente uma previsão do preço, mas ele é um evento econômico ali, que ele vai acumulando, ele cria uma acumulação e depois ele sempre cria uma aceleração da queda, um pânico, e depois ele reverte. Eu trouxe até um gráfico aqui para vocês verem. É mais ou menos o que acontece. Ele lateraliza e ele acelera a queda e depois ele retoma lá em cima. E isso está sendo nítido na paridade Ethereum BTC, como simplesmente no próprio gráfico do Ethereum. E olha que interessante, além de ter o padrão do Bumper Run no gráfico do Ethereum, ele está na mesma linha do BTC de estar retestando uma resistência de longo prazo. Olha como aqui ela foi resistência, aqui ela foi suporte, vou até marcando para vocês, ó. Resistência, suporte, foi rompido, depois foi resistência, suporte e resistência. Suporte, que coisa complicada. Então agora nós estamos testando a mesma linha, que já é uma linha validada pelo mercado. Já é uma linha que os investidores estão olhando e sabem a relevância dela para o mercado. E como vocês podem ver aqui, o mesmo padrão de Bumper Run é identificado no Ethereum. Ela formou a linha de 45 graus, ela formou a linha de 30 graus, que é a mais inclinada, e ela está fazendo esse mesmo padrãozinho, ó, que ele tanto serve para reversão de alta ou de baixa. Ó. Ela cria aquela acumulação, o bump, que ela acelera e ela volta rompendo tudo e volta praticamente nas zonas de baixo, né? E voltando naquele gráfico que eu mostrei para vocês do Ethereum contra a BTC, eu quero destacar esse ponto aqui, ó. Se vocês olharem o gráfico no mensal do Ethereum contra a BTC, é a primeira vez na história de todos os tempos que Ethereum está entrando a nível de sobrevenda. Nunca antes o Ethereum entrou em nível de sobrevenda. É um evento histórico que nós estamos vivendo, que o Ethereum está sobrevendido frente ao Bitcoin. Ethereum mudou os fundamentos? Não. Aumentou a carga ou a oferta no mercado? Também não. Mudou alguma coisa quanto à confiabilidade dos investidores frente ao Ethereum? Também não. Então, se isso aqui não é uma oportunidade de compra para vocês, eu não sei o que é. Então, se você já comprou Ethereum antes aqui, se você já acreditava antes, agora é a hora de comprar. Agora é a hora porque nós estamos num ponto histórico. E muitas pessoas, eu sei que para quem é novo, gera aquele medo. Tá, mas e se não voltar? Tá, mas... Cara, Bitcoin já foi comprovado que Bitcoin já morreu 200 e poucas vezes, mas ele morreu, mas passa bem.
Só vocês verem a quantidade de vezes que apareceu em notícias, Bitcoin morreu, Bitcoin vai a zero. E tá aí, entendeu? E os fundamentos do Ethereum também não se alteraram. Eles ainda permanecem os mesmos fundamentos a preços descontados. E como eu falei, é um ponto de compra para Ethereum, é um ponto de compra para BTC, e eu acredito que é um excelente timing de começar a adicionar mais posições. Esse ponto aqui também que eu queria trazer para vocês. BTC também está testando o topo, como ele fez no passado. A gente está voltando a retestar a nossa resistência, e se o padrão se repetir, como não é garantia, mas a gente estaria prestes a presenciar a próxima pernada de alta do mercado. Então, se você gostou desse vídeo, achou essa análise interessante, fez sentido para você, deixe seu like, deixe um comentário, mesmo se você não gostou ou gostou, para mim saber o que vocês estão achando. Compartilhe esse vídeo com um amigo que vocês acreditam que foi uma análise que vai fazer interesse para eles. E o like sempre ajuda a divulgar o canal, o YouTube entende que vocês estão gostando, ajuda a divulgar o meu trabalho, o meu empenho, e nós estamos juntos nessa luta, nessa mudança de vida, e até mais.